Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Boa Conversa. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante aqui no Distrito Federal. O papel do líder comunitário. E que a gente ouve tanto em todas as cidades, tem os seus líderes comunitários. Mas hoje recebo o ex-chefe da Junta Militar de Taguatinga e líder comunitário do setor habitacional Primavera, meu amigo Carlos Magno, brasiliense de 49 anos. Carlos Magno é formado em gestão pública, um profissional versátil, que desempenhou funções em diversas áreas de atuação, como coach, diretor de empresas, editor de jornal, do jornal Primavera News e também como diretor de articulação da administração regional de Taguatinga. Carlos Magno mantém uma atuação de destaque como mediador, como importante liderança para o setor Primavera. A área que hoje necessita de regulamentação, de regularização, é o lar e uma paixão para muitos moradores. Pessoas que viram ali naquele lugar o sonho da moradia e da casa própria. Por isso, Carlos Magno, essa liderança atuante e que trabalha em favor da sua comunidade, está aqui conosco hoje. Falar um pouquinho do setor Primavera, mas também da atuação de um líder comunitário. Carlos, bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, é um prazer estar aqui nessa boa conversa com o senhor, Bispo Renato Andrade, trazendo aqui algumas despretensiosas palavras em relação à vida, o cotidiano de um líder comunitário e também sobre as demandas envolvendo a nossa cidade, principalmente a questão do setor Primavera. Carlos, a sua família veio de Minas Gerais, é isso? Sim, o meu pai é mineiro, de Belo Horizonte, mamãe já é daqui de Brasília. Houve esse encontro, né, entre as partes, e nós temos parte da família em Belo Horizonte e aqui em Brasília. Eu te perguntei, Carlos, exatamente porque eu não poderia gravar esse programa com você sem lhe fazer uma provocação. Você é uma pessoa inteligente, nós já vimos aqui, faz tanta coisa, família mineira, que logicamente sempre são bem-vindos, nós que somos mineiros, né? Eu lá da capital de Minas Gerais, Patos de Minas, mas como foi que você acabou virando atleticano e não cruzeirense, que é o time do coração de todos os mineiros? Na verdade, foi através do meu avô paterno, que era inclusive cruzeirense. Sabe o avô? Deixou de ser cruzeirense porque ele foi sócio fundador, na época era Palestra Itália. Ele era sócio fundador em Belo Horizonte do Palestra Itália. E uma das festas que estava havendo lá no clube, a direção do clube lá estava barrando os negros na entrada. Meu avô, branco dos olhos azuis, vendo aquilo, foi tomar partido. E chegou lá e falaram, olha, o senhor tem que resolver lá em cima, com a direção do clube. E ele foi ver isso e eles mantiveram a palavra, para barrar os negros. Ele ficou muito chateado com isso. Os atleticanos, a sede lá na Olegário Maciel ficou sabendo disso, convidou o meu avô lá. A partir desse dia, ele deixou de ser cruzeirense, passou a ser atleticano, me apresentou o Clube Atlético Mineiro e eu sou atleticano de coração. Eu tenho que parabenizar o seu avô pela decisão, não de ter trocado de time, mas de não aceitar situações como essas e tantas outras que infelizmente ainda acontecem no nosso país, né? A gente está vendo, ontem mesmo estava vendo algumas reportagens, as pessoas parecem que tratam o ser humano como animal, e sempre foi assim, né? E não importa a cor da nossa pele, todos nós somos seres e devemos ser humanos para entender que nós somos todos iguais, não é isso? É verdade, e o esporte deve ser uma referência em se tratando desse assunto. O esporte deve unir as pessoas, unir todas as raças e não fazer diferenças. E por isso, em pleno século XXI, como o senhor mesmo disse, é inadmissível que ainda ocorra situações desse gênero. Quando você fala, me vem até a memória, é claro que eu não vou lembrar o nome do atleta agora, quando o Hitler estava querendo dominar o mundo e achava que a raça ariana era superior à raça negra, vai lá então aquele atleta, que agora me foge o nome, e demonstrou
ganhando, competindo e ganhando, que todos nós somos iguais, não existe ninguém superior, porque todos nós viemos do mesmo Deus, filhos do mesmo Pai, então não pode haver ninguém melhor ou pior do que ninguém. É claro que a referência ao Atlético Mineiro foi apenas uma brincadeira, porque, lógico, o que mais nos une é ter e querer que o nosso Distrito Federal cresça e se desenvolva muito mais ainda do que já se desenvolveu. Você, Carlos, é líder comunitário em um dos setores, aliás, o único setor de Taguatinga que não está regularizado. Porque tinha aquele J49 que recentemente o governo do Distrito Federal regularizou. O setor Primavera é um dos setores que não estão regularizados, mas é claro, está em etapa de regularização. Mas o que eu quero te perguntar é exatamente isso. Qual é o papel do líder comunitário em ações como essas, num setor que praticamente falta tudo? O papel do líder comunitário é muito importante porque ele é um elo unindo a comunidade junto aos órgãos públicos, junto ao governo, junto ao GDF. Então, muitas das vezes, o líder comunitário é que vai identificar junto à comunidade os problemas do setor Primavera ou de uma cidade. E é ele que vai levar esses problemas aos órgãos públicos. No caso do setor Primavera, a administração regional de Taguatinga e também sendo encaminhado ao GDF. Agora, esse papel, Carlos, muitas vezes é confundido. Tem pessoas, alguns líderes comunitários, que criticam por criticar. Mas parece que o papel do líder comunitário, na sua fala e naquilo que nós temos entendimento, é aquele que realmente acompanha a população, acompanha a sociedade, sabe ouvir e levar às autoridades competentes aquilo que eles acham que é a solução do problema, né? Exatamente. Ele tem que estar sempre atento a essas reais necessidades para poder saber distingui-las com bom senso e levar isso encaminhando ao setor público da administração. Agora, você já estive umas 2, 3 vezes com você no setor Primavera, você realmente é um líder que participa da vida da comunidade. As pessoas passam, te cumprimentam, reconhecem o seu trabalho. Agora, essa interação do líder comunitário com a população ali, especialmente do setor Primavera, é uma boa relação? É uma ótima relação, é próxima, principalmente, como o senhor disse agora há pouco, o setor Primavera, por se tratar de um setor de Taguatinga, é o único que ainda não foi regularizado. Então eu acompanho muito de perto o drama de todos nós. Eu que moro lá há 24 anos, acho que já tem um pouco mais, a data do documento lá, quando nós tomamos posse lá do lote. Quando começou o setor Primavera? O setor Primavera, na divisão das chacras, isso há cerca de 40 anos atrás. 40 anos. Iniciou com a divisão das chacras, dividindo lá toda aquela área que era rural, dividiu as chacras nas chacras 25, 26, 27 e 28. São os primeiros moradores do setor Primavera há cerca de 40 anos atrás. Mas o que você acha, Carlos, que 40 anos, só depois desse tempo todo, que agora o governo começa a regularização definitiva dessa área, o que demorou tanto? Qual foi o entrave? Qual foi o gargalo, afinal de contas? Fica assim até essa questão mesmo no ar, porque um setor que está a 3 minutos sem trânsito, do setor Primavera ao centro da cidade, nós gastamos 3 minutos apenas. Então, houve uma falta de boa vontade dos governantes anteriores, e também que iniciou essa boa vontade através do governador Arruda. Começou então esse processo de regularização em 1996, 2006, 2007? 2008, 2009, por aí, com a ida do governador Arruda ao setor, entendendo as nossas necessidades, e ele se comprometeu de imediato. Só que, infelizmente, aconteceu o que aconteceu com Arruda, e aí houve um tempo, um período, né, até o ano de 2014, 2015, que nós ficamos praticamente órfãos, politicamente falando. E aí, Carlos, há uma coisa, muitas vezes, me entenda bem você e a comunidade do setor Primavera,
quando se fala em regularização, e depois de 40 anos para regularizar um setor como aquele, as pessoas dizem que vocês são invasores. Vocês são invasores? Não, a comunidade do setor Primavera não são invasores. Todas aquelas pessoas compraram seus lotes, adquiriram pagando os seus lotes para aqueles proprietários daquelas chácaras que lotearam, e ali cada um daquele morador ali pagou pela aquisição do seu lote. Então não existe essa história de que são invasores. De forma... Alguém fez o loteamento, vendeu, e cada morador comprou o seu imóvel, não é uma casa simplesmente, né, Carlos? É um sonho, né? Um sonho que aí sim, a partir de 2018, nós conseguimos dar entrada junto à parte de documentação, junto à CODAB. E esse sonho, agora 2 anos depois, em 2020, algo muito rápido, a gente percebe que aí houve sim uma má vontade política anterior, porque de 2018 para cá, 2020, nós estamos aí com o governador Ibanez Rocha, com toda certeza, inclusive com o empenho do senhor em nos ajudando, já chegarmos aí a finalizar o processo de regularização do setor. Isso é importante, Carlos, até fazer menção, e aí eu acho que precisa mencionar alguns nomes nessa ajuda para vocês, que foi exatamente o presidente da CODAB, o ex-deputado Wellington Luiz, e também o doutor Leonardo, que da regularização. Parece que quando pessoas que entendem do assunto trabalham no lugar certo, a coisa flui melhor, né? Olha, bispo, eu lembro aqui das reuniões que fiz lá na CODAB, junto ao presidente, querido presidente Wellington Luiz, que toda a nossa comunidade deve e muito agradecê-lo. E também a sua assessoria. E o Wellington Luiz, desde o primeiro momento, da primeira reunião, que nós levamos o caso para ele, para que houvesse a continuidade e que juntamente, através da sua presidência, junto com o governador Ibanez Rocha, que finalizasse o processo de regularização, ele nos atendeu assim, com todas as expectativas para que chegássemos no processo final da regularização. É claro que esse é um sonho, né? Mas antes de tudo, Carlos, parabenizar você pela atuação, pelo trabalho, porque quando a comunidade se une, todo o projeto se torna muito mais fácil ser resolvido, não importa qual seja ele, né? E é o que a gente percebe, acompanhando ainda que muitas vezes de longe, a comunidade do setor Primavera se tornou uma só comunidade, junta, lutando por um sonho comum. Esse sonho em comum que é a regularização do próprio setor. Porque através da regularização, esse que é a cereja do bolo, o nosso grande sonho, nós vamos adquirir toda a parte de infraestrutura que falta para o setor. Nós estamos conversando hoje com Carlos Magno. Carlos Magno é líder comunitário no setor Primavera de Taguatinga. Ele tem desempenhado um excelente trabalho, é uma pessoa de fino trato, que sabe fazer com que as demandas de fato cheguem à comunidade, sabe que as demandas são enormes, que a população reclame com todo o direito de reclamar daquilo que falta no setor Primavera, mas ele, com a habilidade, a competência, a inteligência, tem conduzido a população junta para buscar o sonho comum, que é ter a escritura em suas mãos. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto, setor Primavera, e também o papel do líder comunitário. No próximo bloco, permaneça conosco, até daqui a pouco.